Era quase meia-noite quando Renata discou o número pela terceira vez. As mãos tremiam, não de frio, embora o vento entrasse pela fresta da janela que nunca fechava direito. Tremiam de raiva contida, daquela raiva que nasce quando a dignidade é esmagada tantas vezes que já não se sabe se o que resta dentro do peito é orgulho ou apenas teimosia de continuar respirando. No colo, a filha dormia com a boca entreaberta, os cachinhos grudados na testa pelo suor de uma febre que já durava 2 dias. Renata não tinha dinheiro para o remédio, não tinha dinheiro para quase nada. O aluguel estava atrasado 3 meses e a geladeira guardava apenas um pote de margarina e meio litro de leite, que ela reservava exclusivamente para Melissa. O telefone chamou 1 vez, 2, 3. Ela sabia o número de cor. Tinha ligado tantas vezes nos últimos meses que os dígitos já estavam gravados nos dedos como cicatrizes. Sempre a mesma sequência, sempre o mesmo resultado. Ou não atendia, ou atendia e desligava ao ouvir a voz dela. Carlos, o pai de Melissa, havia desaparecido, como desaparecem os homens que prometem o mundo inteiro enquanto precisam de alguém para aquecer a cama e depois somem como se nenhuma daquelas noites tivesse existido. Ele tinha uma vida nova agora, uma namorada nova, um emprego em outra cidade. E a pensão que o juiz determinou nunca chegou, nem 1 centavo. Nem uma mensagem perguntando se a filha estava viva. Renata respirou fundo e discou mais uma vez. Dessa vez, alguém atendeu no segundo toque. Alô? A voz era grave, pausada, com uma calma que não combinava com a hora. Não era a voz de Carlos. Renata sabia disso no primeiro segundo, mas a raiva era maior do que a razão. Eu tô ligando pela última vez, disse a voz falhando entre o sussurro e o grito. Você acha que pode simplesmente sumir? Que pode fingir que sua filha não existe? Ela tá doente, Carlos. Doente. E eu não tenho nem dinheiro para comprar um antitérmico. Você me deve 6 meses de pensão. 6 meses. E eu juro, se você desligar esse telefone de novo, eu vou até aí nem que seja a pé. Do outro lado, houve um silêncio longo. Não o silêncio de quem desligou, mas o de quem está ouvindo com o corpo inteiro. Moça, disse a voz, devagar. Eu não sou o Carlos. Renata sentiu o rosto arder. O chão pareceu se abrir debaixo dos pés. Ela olhou para o visor do celular, os olhos embaçados, e percebeu que havia errado um dígito. Um único número trocado. E toda aquela dor, toda aquela vergonha, toda aquela confissão involuntária havia sido despejada nos ouvidos de um completo desconhecido. Desculpa, murmurou, já afastando o telefone do rosto. Desculpa, número errado. Espera. A palavra veio firme, mas sem pressa. Como alguém que estende a mão para segurar uma pessoa que está prestes a cair e faz isso sem alarme, sem teatro, apenas com a presença certa no instante certo. Você disse que sua filha está doente? Renata ficou em silêncio. Quis desligar. Quis desaparecer. Quis que o chão a engolisse junto com aquela ligação e aquela noite e toda aquela vida que parecia ter sido costurada com linha fraca. Eu errei o número, repetiu. Desculpa o incômodo. Eu ouvi o que você disse, ele respondeu, e havia algo na voz que Renata não conseguia nomear. Não era pena, não era curiosidade, era algo mais raro, algo que ela não ouvia havia tanto tempo que quase não reconheceu. Era a atenção. Eu não sou o Carlos, mas eu posso ajudar. Renata quase riu. Quase, porque a vida havia lhe ensinado que ninguém ajuda sem querer algo em troca. Os vizinhos não ajudavam, a família não ajudava, o próprio pai da filha não ajudava. E agora um estranho, no meio da madrugada, queria ajudar? Eu não preciso de caridade, disse, embora precisasse. Embora cada célula do corpo gritasse que sim, que precisava, que estava exausta de carregar tudo sozinha. Não é caridade, ele disse. É o mínimo. O nome dele era Henrique. Ela descobriu isso depois, quando ele mandou uma mensagem pedindo o endereço da farmácia mais próxima. Renata não respondeu. Ficou olhando para a tela com o coração acelerado e a desconfiança de quem já foi enganada vezes demais. Mas às 2 da manhã, o interfone tocou, e quando ela desceu as escadas do prédio com Melissa no colo, encontrou uma sacola pendurada na grade do portão. Dentro havia antitérmico infantil, soro, um xarope, uma caixa de leite, biscoitos, frutas e um bilhete escrito à mão em letra miúda e inclinada. Melhoras para sua filha. Se precisar de algo, é só ligar para o número errado de novo. Renata ficou parada ali, descalça no cimento frio, olhando para aquele bilhete como quem olha para algo que não deveria existir. Subiu as escadas devagar. Deu o remédio para Melissa, sentou no chão da cozinha e chorou. Não de tristeza. Não exatamente de alívio. Chorou porque alguém, pela primeira vez em muito tempo, havia feito algo por ela sem pedir nada. E isso doía de um jeito diferente.
Doía como dói quando um músculo atrofiado é forçado a se mover de novo. Ela não ligou no dia seguinte, nem no outro. Levou quase uma semana para mandar uma mensagem simples. A febre passou. Obrigada. Ele respondeu com um emoji de sol e nada mais. E por algum motivo, aquele sol amarelo numa tela rachada pareceu a coisa mais quente que Renata havia recebido em anos. As mensagens começaram devagar. Renata perguntou o que ele fazia. Ele disse que trabalhava com investimentos. Ela não entendeu muito bem o que isso significava, mas entendeu que ele acordava cedo, lia muito e morava sozinho num apartamento grande demais para uma pessoa só. Ele nunca mencionou dinheiro, nunca ostentou nada. Falava sobre livros que estava lendo, sobre um café que descobriu perto do escritório, sobre uma música que ouviu no trânsito e ficou na cabeça o dia inteiro. Renata respondia entre um turno e outro no salão de beleza, onde trabalhava lavando cabelos por um salário que mal cobria o transporte. Ela nunca contou para ninguém sobre Henrique. Não porque fosse segredo, mas porque não saberia explicar. O que ele era? Não era amigo, não era namorado, não era benfeitor. Era alguém que, sem motivo aparente, havia decidido estar ali. E estar ali, Renata foi aprendendo aos poucos. Era a coisa mais difícil que uma pessoa pode oferecer a outra. Henrique pediu para conhecer Melissa. Renata disse que não. Disse com firmeza, com aquela voz de mãe que aprendeu a erguer muros ao redor da filha, porque o mundo já tinha mostrado os dentes vezes demais. Ele não insistiu, não ficou ofendido. Mandou apenas uma mensagem que dizia: "Quando você estiver pronta, se estiver, eu vou estar aqui." Aquela frase ficou na cabeça de Renata por dias. Ela repetia mentalmente enquanto passava shampoo nos cabelos das clientes, enquanto esquentava a mamadeira de Melissa, enquanto olhava pela janela do ônibus lotado na volta para casa. Eu vou estar aqui. Tão simples, tão impossível. Porque ninguém nunca esteve ali. Nem a mãe, que foi embora quando ela tinha 15 anos. Nem o pai, que bebia até esquecer que tinha uma filha. Nem Carlos, que jurou amor eterno com a mesma boca que depois disse que nunca quis aquela criança. Renata tinha 26 anos, mas o corpo carregava o peso de quem já viveu o dobro. Tinha olheiras permanentes, mãos ressecadas de produto químico e um jeito de andar que parecia pedir desculpas por ocupar espaço. Ela não se achava bonita, não se achava interessante, não se achava digna de ser escolhida. E talvez fosse exatamente por isso que a presença silenciosa de Henrique a assustava tanto. Porque ele não queria nada. Porque ele simplesmente aparecia, como aparece a chuva depois de um verão longo demais, sem pedir permissão, sem avisar, sem esperar aplausos. 2 meses depois da ligação errada, eles se encontraram pela primeira vez. Renata escolheu um parque público, de dia, com Melissa no carrinho. Chegou meia hora antes por puro nervosismo e ficou sentada num banco roendo a unha até sangrar. Quando viu Henrique se aproximar, sentiu uma coisa estranha no estômago. Ele era alto, usava óculos, tinha um jeito meio desajeitado de andar, como se o corpo fosse grande demais para os movimentos que queria fazer. Não parecia milionário, não parecia nada do que ela tinha imaginado. Parecia apenas alguém que sorria com os olhos antes de sorrir com a boca. Ele se agachou na frente do carrinho e olhou para Melissa com uma delicadeza que Renata nunca tinha visto num homem. Não tocou na menina, não forçou intimidade. Apenas ficou ali, no nível dos olhos dela, e disse: "Oi, Melissa, eu sou o Henrique. Sua mãe é muito corajosa, sabia?" Melissa, com seus 2 anos e meio de sabedoria inocente, estendeu a mãozinha e agarrou o dedo dele. E Henrique ficou ali, com o dedo preso naquela mão pequena, como se não quisesse estar em nenhum outro lugar do mundo. Renata não chorou naquele momento. Guardou o choro para depois, para a noite, quando deitou Melissa no colchão e ficou olhando para o teto no escuro. Chorou baixo, com a mão na boca, porque havia reconhecido no gesto de Henrique algo que ela desejava desde que era criança e nunca teve. Alguém que se abaixa para ficar no mesmo nível, alguém que não precisa ser grande para ser presente. Os encontros se repetiram. No parque, numa lanchonete simples, numa praça perto do salão onde ela trabalhava. Henrique nunca a levou para lugares caros, nunca tentou impressionar com o que tinha. Traziam um café, um biscoito para Melissa, um livro que achava que ela ia gostar. Conversavam sobre coisas pequenas que, aos poucos, foram se tornando imensas. Renata contou sobre a mãe que foi embora, sobre o pai que bebia, sobre Carlos e as promessas que viraram pó, sobre o medo constante de não ser suficiente para a própria filha. E Henrique ouvia. Ouvia com o corpo inteiro, com os olhos parados nela, sem interromper, sem tentar consertar, sem oferecer soluções que ninguém pediu. Apenas ouvia. E às vezes, quando ela terminava de falar e o silêncio caía entre os dois como um pano macio, ele dizia apenas: "Você é mais forte do que imagina." Renata não acreditava, mas gostava de ouvir. Foi numa terça-feira comum, sem nada de especial no calendário, que Henrique apareceu no salão no final do expediente.
Renata estava varrendo o chão, com o avental manchado e o cabelo preso num coque torto. Ele entrou e ficou parado na porta, e ela sentiu vergonha. Vergonha do avental, do chão sujo, das mãos ásperas, do cheiro de química que impregnava a roupa. Vergonha de ser vista assim, naquele cenário que era a sua vida real, sem filtro, sem preparo. Mas Henrique olhou para ela como se estivesse olhando para a única coisa que importava naquela rua inteira. E disse sem enfeite: "Eu vim porque não aguentei esperar até sábado." Renata largou a vassoura. Ficou parada ali, no meio do salão vazio, com o coração batendo tão forte que parecia que todo o prédio podia ouvir. E pela primeira vez na vida, não pediu desculpas por existir. Não ajeitou o cabelo. Não escondeu as mãos. Ficou ali, exatamente como era, e deixou que ele a visse. Eles não se beijaram naquele dia. Não precisaram. O que aconteceu ali foi maior do que um beijo. Foi uma escolha. Ele a escolheu ali, naquele chão sujo, naquele avental manchado, naquela vida imperfeita. E ela, pela primeira vez, se deixou ser escolhida. As semanas seguintes foram como uma música que vai ganhando corpo aos poucos. Henrique contou a Renata sobre sua vida, sobre o pai que construiu um império e morreu sem nunca ter dito que o amava, sobre a mãe que vivia em clínicas de repouso e não reconhecia mais o próprio rosto no espelho, sobre o apartamento grande demais, sobre os jantares de negócios onde todos sorriam sem sentir, sobre a solidão específica de quem tem tudo e não tem ninguém. Ele não usava a própria dor para competir com a dela. Apenas mostrava que feridas existem em todos os andares, que o silêncio pesa igual em cobertura e em kitchenette. Uma noite, Carlos ligou. Não para Renata, mas para Henrique. Alguém, algum conhecido em comum, havia contado que a ex estava saindo com um homem rico. Carlos ligou bêbado, xingando, dizendo que Renata era interesseira, que sempre quis alguém com dinheiro, que ele sempre soube que ela não prestava. Henrique ouviu tudo em silêncio. Quando Carlos terminou, ele disse apenas uma frase, com a mesma calma da primeira ligação. A única coisa que você precisa saber é que sua filha está sendo cuidada. Boa noite. E desligou. Quando Renata soube da ligação, quis desaparecer. A vergonha voltou com força. Aquela vergonha antiga que dizia que ela não merecia nada de bom, que tudo que tocava se estragava, que Henrique ia perceber quem ela realmente era e ir embora como todos os outros. Ela se afastou. Parou de responder mensagens. Deixou as ligações tocarem até cair. Inventou desculpas. Construiu um muro com a mesma rapidez com que havia permitido que ele fosse derrubado. Henrique não insistiu com palavras. Não mandou mensagens longas, não fez cobranças, não pediu explicações. Fez algo diferente. Toda manhã, durante 12 dias seguidos, uma sacola aparecia pendurada na grade do portão de Renata. Dentro, sempre as mesmas coisas. Leite, frutas, biscoitos para Melissa e um bilhete. Cada bilhete tinha apenas uma frase. Dia 1. Eu não vou embora. Dia 2. Você não precisa ser perfeita. Dia 3. Melissa me mostrou um desenho por vídeo. Era eu, ela e você. Os 3 tinham asas. Dia 4. O café daquela lanchonete não é o mesmo sem você. Dia 5. Eu sei o que é ter medo. Eu também tenho. Dia 6. Sua força não é fardo. É a coisa mais bonita que eu já vi. Dia 7. Eu não quero te salvar. Eu quero caminhar do seu lado. Dia 8. Melissa perguntou por mim hoje. Sua vizinha me contou. Dia 9. Eu estou aqui. Dia 10. Eu estou aqui. Dia 11. Eu estou aqui. Dia 12. Eu vou estar no parque amanhã às 4. Se você não vier, eu entendo. Mas eu vou estar lá. Renata leu o último bilhete sentada no chão da cozinha, no mesmo lugar onde tinha chorado na primeira noite. Melissa brincava ao lado, empilhando potes de plástico com a concentração absoluta que só crianças muito pequenas conseguem ter. Renata olhou para a filha e pensou em todas as vezes que alguém prometeu ficar e foi embora. Pensou na mãe, no pai, em Carlos. Pensou em como o abandono ensina o corpo a rejeitar a presença antes que a presença tenha a chance de rejeitar você. Pensou em como é mais fácil dizer não do que arriscar ouvir um não. Mas então olhou para os bilhetes, todos os 12, espalhados sobre a mesa como pétalas de algo que insistia em florescer apesar do concreto. E entendeu uma coisa simples que talvez fosse a coisa mais difícil que já entendeu na vida. Aceitar ser amada também é um ato de coragem. No dia seguinte, às 4 da tarde, Renata apareceu no parque. Melissa estava no carrinho com um vestido florido que Renata havia comprado com o dinheiro das gorjetas do mês inteiro. Henrique estava sentado no mesmo banco de sempre, com 2 copos de café e um saco de biscoitos. Quando viu Renata se aproximar, não se levantou de um salto. Não correu até ela. Apenas sorriu, daquele jeito dele que começava nos olhos e demorava a chegar na boca,
como se a sua alegria precisasse primeiro ser sentida por dentro, antes de aparecer por fora. Renata sentou ao lado dele. Não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, sentindo o calor do sol no rosto e o peso de todas as coisas que não precisavam ser ditas, porque já tinham sido escritas, uma por uma, em bilhetes pendurados numa grade de portão. Então Melissa estendeu os bracinhos para Henrique e disse com a clareza imperfeita dos 2 anos e meio: "Ick, colo." Henrique olhou para Renata pedindo permissão. Ela assentiu com a cabeça, os olhos cheios de uma água que desta vez ela não tentou esconder. Ele pegou Melissa no colo e a menina encostou a cabeça no ombro dele como se aquele ombro tivesse sido feito para aquela cabeça, como se o mundo inteiro tivesse conspirado para que uma ligação errada num número trocado por um dígito conectasse 3 pessoas que precisavam desesperadamente umas das outras. Renata encostou a cabeça no outro ombro de Henrique. Ele não disse nada. Não precisava. O braço dele envolveu as duas, mãe e filha, com a naturalidade de quem finalmente encontrou o motivo para ter braços. Ficaram ali até o sol descer e o parque ir ficando vazio. 3 pessoas num banco, em silêncio, assistindo o céu mudar de cor como quem assiste a própria vida mudar de direção. Sem pressa, sem promessas grandiosas, sem juras eternas, apenas com a verdade pequena e inabalável de quem escolheu ficar. Naquela noite, Renata colocou Melissa para dormir e ficou sentada na beira da cama, olhando para a filha. Pensou em tudo que havia passado. Pensou na pobreza, no abandono, na humilhação de ligar para um homem que não queria saber se a própria filha estava viva. Pensou na vergonha de errar o número. E pensou em como, às vezes, os maiores acertos da vida nascem dos erros mais improváveis. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Henrique. Apenas 3 palavras. "Obrigada por atender." Ele respondeu com 4. "Obrigado por ligar." E ali, naquele apartamento pequeno, com a janela que não fechava direito e a geladeira que já não estava mais vazia, Renata sorriu. Não o sorriso largo de quem está feliz, mas o sorriso quieto de quem finalmente, depois de muito tempo, sente que pertence a algum lugar, que alguém a vê, que alguém ficou. Do lado de fora, o vento continuava entrando pela fresta da janela, mas agora, pela primeira vez, ele não trazia frio. Trazia o cheiro de café, de biscoitos, de bilhetes escritos à mão, trazia o cheiro de um futuro que ela finalmente se permitiu ter.